Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão, 29 de agosto de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Liga 1, passar pela Bundes 2, Primeira Divisão Sueca, Primeira Divisão Norueguesa, Liga Jupiler, Série A Italiana e vamos fechar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo é Troyes e Mônaco. Jogo válido pela primeira divisão francesa, onde a gente tem o Troyes ali em 18º com 1 ponto em 3 jogos e o Mônaco também em 1 ponto em 3 jogos. Duas equipes que não começaram nada bem a competição, mas o Mônaco faz muito sentido, até porque a equipe estava muito focada na tentativa de classificação para a fase de grupos da Champions. Acabou não conseguindo, então agora volta o foco para o campeonato francês. E para esse jogo, galera, eu acredito que o mercado de gols deve ser a tendência. Até porque, mesmo não tendo duas equipes em um bom começo de campeonato, são duas equipes que mostraram que podem ter mais. Até porque o Troyes, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Mônaco, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, em 3 na verdade, a equipe teve também 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais nos confrontos. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50. É um jogo facilmente que tem uma tendência para 2 gols na partida. Até porque o Mônaco é uma das grandes equipes do cenário francês, vem de eliminação da Champions e precisa mostrar futebol no campeonato francês. Até porque a equipe é penúltima colocada, precisa pontuar, até porque o PSG já tem 9 pontos em 3 jogos, então caso o Mônaco ainda queira sonhar novamente com a Champions, passa muito por esse jogo mesmo jogando fora de casa contra uma equipe que vem da segunda divisão, mas que mesmo ainda não ganhando, já marcou bons gols e tomou gols em todas as partidas disputadas. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Troyes e Mônaco. Passando agora para Dresden e Paderborn, jogo válido pela Bundesliga 2, onde a gente tem o Dresden ali em segundo com 10 pontos e o Paderborn em quarto com 8 pontos. Duas equipes de uma competição extremamente over com a tendência altíssima de gols e duas equipes correspondendo bem a isso. Tanto que o Dresden nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Paderborn nos últimos 5 jogos, em 4, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,79 e uma cotação muito boa para a Bundesliga 2. Sem falar que há 3 jogos atrás de cada uma dessas equipes, Dresden e Paderborn se enfrentaram, onde o jogo acabou 2-1 para a equipe mandante nesse jogo, ou seja, já mostra que tem a tendência para esse jogo também de 3 gols na partida ou até mais. Até porque são equipes que marcam muitos gols, principalmente a equipe do Paderborn, que vem de resultados como 3-1, 4-1, 2-1 e 2-2. Uma equipe que marca muitos gols e toma muitos gols, como é característica da Bundes 2. E o Dresden vem muito bem, vem da terceira divisão, mas é uma equipe com características da Bundes 2, uma equipe muito ofensiva e que tá com cara de que vai brigar por esse acesso. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,79 para Dresden e Paderborn. Passando agora para Hammarby e Malmö, jogo válido pela primeira divisão sueca, onde a gente tem o Malmö em terceiro com 33 pontos e o Hammarby ali em quinto com 24 pontos. Outro jogo com a tendência boa de gols é porque o Malmö é uma equipe muito dominante no cenário sueco, volta suas atenções depois de classificar para a Champions para o campeonato nacional. Sem falar que o Hammarby também é uma equipe muito boa, que quase conseguiu a classificação para a fase de grupo da Conference League e nos seus últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols
3 gols ou mais. Já a equipe do Malmo, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, ela também teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,65 e é um jogo com a cotação até alta para duas boas equipes do cenário sueco. O Malmo, terceiro colocado, brigando ali ponto a ponto pela liderança, e o Hammarby, que vem de competição europeia, uma boa equipe também, conta com o acionista o Ibrahimovic. Então são duas boas equipes desse cenário sueco e duas equipes que agora estão completamente focadas no campeonato nacional. Sem falar que o Malmo já marcou 36 gols, o melhor ataque da competição, e tomou 19, enquanto o Hammarby já marcou 27 e tomou 21. Ou seja, duas equipes que vão brigar pela vitória, e a tendência de gols deve ser muito gigante, até porque o Malmo é muito forte na Suécia e quando joga tem tendência sim de muitos gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Hammarby e Malmo. Passando agora para Kristiansund e Molde, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Molde em primeiro com 33 pontos e o Kristiansund em quinto com 26 pontos. Duas equipes fazendo boa competição nessa temporada. O Molde é o papa títulos da Suécia, na última temporada acabou não sendo campeão, mas é uma equipe muito forte, e duas equipes que vêm correspondendo bem ao mercado de gols, uma característica também dessa competição. Até porque o Kristiansund, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Molde, nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos também 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,64 e uma cotação também muito boa. Molde é uma equipe fortíssima do cenário norueguês. Já marcou 41 gols, disparado o melhor ataque, já tomou 20 e vai pegar um Kristiansund, que já marcou 20 e tomou 19. Ou seja, uma equipe que marca gols e toma mais gols com uma certa frequência. Tá ali na caça ao Lillestrøm pela faixa de classificações das competições europeias, e o Molde está querendo distanciar para ganhar mais fôlego aqui nesse campeonato norueguês, onde a equipe é muito dominante. Mas são duas equipes muito boas que fazem muitos gols, e um jogo com a tendência para 3 gols ou mais na partida, e até para o mercado de ambas marcam para quem gosta, porque são duas equipes muito ofensivas, mas que também no sistema defensivo sempre acaba tomando um golzinho aqui, um golzinho acolá. Então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,64 é o nosso palpite para Kristiansund e Molde. Passando agora para Viking e Rosenborg, outro jogo da primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Rosenborg em quarto com 28 pontos e o Viking ali em sétimo com 25 pontos. Outro jogo muito bom desse campeonato norueguês, e outro jogo com a tendência altíssima de gols. Até porque o Viking, nos últimos 5 jogos, em 3 a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Rosenborg, nos últimos 5 jogos, em 4, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos também. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em todos eles, esse confronto teve 3 gols ou mais. Por isso é outro jogo que não tem outra alternativa, não tem para onde correr, senão mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,54, uma cotação mais baixa, mas com uma boa tendência, porque o Viking vem fazendo uma competição muito forte, já marcou 31 gols, mas já tomou 32, uma equipe muito ofensiva nessa temporada. O Rosenborg também, uma das grandes equipes do cenário norueguês, ali em quarto, querendo entrar na faixa de classificações das competições europeias, já marcou 33 e tomou 20. São duas equipes muito boas da competição, outro jogo muito truncado, muito bom e com boa tendência no mercado de gols, até porque são equipes muito ofensivas e que marcam e tomam muitos gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para Viking e Rosenborg. Passando agora para Genk e Anderlecht, jogo válido pela primeira divisão belga,
onde a gente tem o Genk ali em nono com 7 pontos e o Anderlecht em décimo também com 7 pontos. Duas equipes boas aqui do cenário belga, que sempre estão ali na disputa por competições europeias, e duas equipes que vêm correspondendo também à característica desse campeonato, um campeonato de muitos gols, principalmente nos minutos finais. Até porque o Genk nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Anderlecht nos últimos 5 jogos, em todos eles também a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo também não tem como não ser, senão mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,73, uma cotação muito boa, muito elevada na minha opinião, para um torneio extremamente over, onde temos duas equipes muito fortes em campos. O Genk vem de uma eliminação para o Shakhtar ali na Champions, enquanto o Anderlecht vem de uma eliminação para o Vitesse na Conference League, ou seja, são duas equipes que jogam competições europeias, são duas equipes muito boas, que marcam e tomam muitos gols. É assim nas competições internacionais e é assim no campeonato belga. E para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque o confronto entre essas equipes, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3-2-1, 2 para o Genk e 1 para o Anderlecht. Então é um jogo que reserva também uma tendência de muitos gols, por isso mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,73 é o nosso palpite para Genk e Anderlecht. Passando agora para Genoa e Napoli, jogo válido pela Série A italiana, segunda rodada, onde a gente tem o Napoli ali em sétimo com 3 pontos e o Genoa em 17º com nenhum ponto no seu primeiro jogo. Jogo de Genoa e Napoli, tendência de muitos gols, principalmente a equipe de Nápoles. É uma equipe muito forte que marca e toma muitos gols, e o Genoa também, uma equipe que em alguns jogos é muito saco de pancada, principalmente como contra a Inter. É uma equipe que toma muitos gols, mas porque ela tem a tendência do campeonato italiano, um campeonato que na última temporada teve uma altíssima média de gols e nessa temporada já começou muito bem. Sem falar que o Genoa, no primeiro jogo dessa temporada e nos seus jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Napoli, no seu primeiro jogo e nos seus jogos preparatórios, nos últimos 5, em 4 deles teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,72 e uma cotação muito boa para a equipe do Napoli. Uma equipe que costuma fazer muitos gols na Série A italiana e vai pegar uma equipe que costuma ter muitas dificuldades, costuma tomar muitos sacodes, costuma passar bastante dificuldade, mas também costuma surpreender. Costuma sempre fazer um golzinho aqui, um golzinho acolá, e para esse jogo acredito que também pode manter essa tendência, até porque o Genoa joga dentro de casa contra a equipe do Napoli, que em algumas partidas gosta de, vamos dizer, passar um vexame ou passar uma raiva. Toma muitos gols e acaba não vencendo, ou acaba vencendo por goleada, que pode ser também uma perspectiva para esse confronto. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para Genoa e Napoli. Passando agora para Rennes e PSG, jogo válido pela Ligue 1, onde a gente tem o PSG aqui em primeiro com 9 pontos e o Rennes ali em 12º com 3 pontos. Outra competição que tem PSG, tem tendência de muitos gols. Uma competição que tem até um nível razoável de gols, mas quando o PSG tem campo, a tendência é gols, não tem para onde correr. E sem falar também que o Rennes nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 3 gols ou mais. Já o PSG disparado nos últimos 5 jogos, em 4, teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outra alternativa, senão mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45 e pode marcar a estreia de Messi pelo PSG e a volta de Neymar, ou seja, a equipe pode vir muito mais forte, pode vir muito mais pesada com o ataque Messi, Mbappé e Neymar, o que melhora muito mais ainda a tendência
tendência de possibilidades de gols. Até porque o PSG é muito forte, vem de 2 goleadas, 4-2 sobre o Strasbourg, 4-2 sobre o Brest, e com o ataque com Messi, Mbappé e Neymar, a tendência de gols é muito maior. Sem falar que o último jogo entre essas duas equipes, 4-0 para o PSG. A gente já teve também 2-2-0, 3-0 e 3-1. Mas pelo time que o PSG está jogando, a tendência é de over 2,5 em todos os jogos dessa equipe. A equipe é muito forte e só ficou mais forte ainda, muito mais dominante. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Rennes e PSG. Passando agora para Salernitana e Roma, outro jogo da Série A italiana, onde a gente tem a Roma ali em sexto com 3 pontos e o Salernitana ali em 15º com 0 pontos. Primeiro jogo acabou derrotado para o Bolonha. Mas outro jogo que tem uma tendência de muitos gols, até porque a equipe mandante vem da segunda divisão italiana e a Roma é a Roma. A Roma costuma passar uma raiva também no campeonato italiano, mas é uma equipe que marca muitos gols quando ganha, mas quando perde também sofre muitos gols. Sem falar que o Salernitana nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Roma, que vem de uma classificação na Conference League, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a gente não pode usar muito por base, mas quem quiser ter uma noção, foram 2 confrontos com os dois tendo 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, usando o contexto atual, principalmente da Roma, que vem embalada de 3-0 sobre o Transaspor, é um mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,67, porque a gente está falando de uma equipe recém-promovida da segunda divisão, que já chegou tomando um sacode do Bolonha, uma equipe que não é tão forte no cenário italiano, e vai pegar a Roma, uma equipe que gosta de oscilar na competição, que em muitas oportunidades oferece muitas chances ao adversário, mas que também em outras faz muitos gols e é muito bem. Sem falar que a Roma vem de uma classificação sobre o Transaspor, onde a equipe venceu os 2 jogos por 2-1 e 3-0 e de uma vitória sobre a Fiorentina por 3-1. Ou seja, jogo com a tendência altíssima de gols, até porque começo de temporada tem essa tendência mesmo. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Salernitana e Roma. E passando para o último jogo do dia, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Atlético Mineiro em primeiro com 38 pontos e o Red Bull Bragantino em quarto com 31 pontos. Jogão de bola, 2 boas equipes do cenário brasileiro na atual temporada. O Bragantino semifinalista de Sul-Americana, Atlético Mineiro semifinalista de Libertadores, 2 equipes ali na parte de cima da tabela e um jogo que promete muito para o mercado de gols. Até porque o Bragantino nos últimos 5 jogos, em 3 a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em 4 a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 jogos mais recentes, os 2 a gente teve 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é um jogo no máximo 10 minutos. Essa odd já está batendo 1,50 e é o momento da nossa entrada. Porque a gente está falando de um Bragantino que vem de 2 boas vitórias sobre o Rosário Central e América Mineiro. O América Mineiro vale pelo Brasileiro fora de casa, e o Atlético Mineiro que vem de um empate e uma vitória sobre o Fluminense, um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, são 2 equipes em um momento espetacular. O Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa, é uma equipe muito forte. Vai pegar o Bragantino, que vem jogando fino da bola, uma equipe muito boa, muito bem organizada e que vai jogar dentro de casa e precisa muito pontuar. É o atual 4º colocado, está a 7 pontos de diferença do Atlético Mineiro, precisa vencer para ficar apenas a 4 pontos, ou caso perca, essa distância pode aumentar para 10 e o Atlético Mineiro se distanciar mais ainda. Mas o Galo também, por sua vez, precisa muito dessa vitória para aumentar essa vantagem contra os concorrentes e ter um fôlego maior para as disputas da Copa do Brasil e Libertadores. Mas são 2 equipes que podem fazer um bom jogo, até porque tem equipe para isso e estão em um bom momento. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50, ali com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!